convidei uma pessoa na qual eu admiro muito. Maia Andrade é muito mais do que uma autora e professora. Ela transforma vidas. Através do conhecimento, através da sua luz, do seu coração. O canal Temporariamente Humana, aonde ela faz parte, é um canal que transborda luz e informação. Por isso, escolhemos ela para falar desse livro que apresenta inúmeras ferramentas para que você também possa transformar a sua vida. Minha amiga, bem-vinda ao Só Agora! Gratidão. Quem és tu, Mai? Fala para o pessoal quem é você. Bem-vinda, Mai. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E aí você pode falar quem é a Mai, qual é o trabalho que você realiza e também o que é essa centelha divina, né? Como que a gente pode fazer para se conectar com essa centelha divina, para tirar o melhor proveito disso? Ai, que maravilha, gratidão, Mariana, gratidão, Guta. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade, transbordando alegria, para falar do livro Centelha Divina e desse assunto maravilhoso que foi o assunto que começou o meu canal no YouTube. Um dia ali recebi uma inspiração e quis compartilhar. Liguei a câmera do meu celular e aí eu comecei a gravar, simplesmente falar sobre as minhas questões, crises filosóficas, de quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida, essas questões profundas. E aí eu comecei a compartilhar sobre isso e começou a vir várias pessoas se identificando também. E aí nasceu o canal Temporariamente Humana, com esse assunto principal, que é o assunto da centelha divina. Aí, como você perguntou, Guta, o que é centelha divina? Eu sempre digo que mais importante do que eu saber o que é a centelha divina é eu saber quem sou eu. Então, você já parou para perguntar, sinceramente, quem é você? Você não é o seu corpo, você não é a sua mente. Então, se você não é o corpo nem a mente, quem é você? Você é essa essência, essa centelha divina. Porque se eu pensar o que é centelha divina, eu vou pensar em algo fora de mim. Mas, na verdade, centelha divina é a minha consciência, é a essência, a fagulha da fonte maior. Que nós vemos de uma fonte maior que projetou centelhas de luz, centelhas de consciência, aqui, nessa experiência temporariamente humana. E é isso. Então eu posso dizer que a centelha divina é o divino dentro de mim, Exatamente. Por exemplo. É o que eu tenho de melhor. É a conexão que eu faço com o divino e aquilo, digamos assim, simboliza o que há de mais positivo, é isso? Maravilhoso, amei. Então, lá no Oriente tem um termo que usamos muito, até aqui mesmo, que é Namastê, que significa a divindade em mim saúda a divindade em você. É um reconhecimento de que existe essa luz, existe algo divino dentro de todos. Então, eu sempre começo meus vídeos falando assim: olá, eu sou a Mai, tô aqui para falar com você de centelha para centelha, que é Namastê, da minha centelha para a sua, da divindade em mim para a divindade em você. É ver o ser humano, ver a si mesmo e ao seu próximo como algo além daquilo que está diante de nós, que é o corpo físico, que é aquele personagem temporariamente humano, falho, mas existe essa porção divina dentro de cada um de nós, e se conectar, se alinhar e se identificar mais com essa nossa porção, nos ajuda a desempenhar um papel melhor aqui na nossa experiência humana. Mai, eu sei que existem vários caminhos para a gente se conectar com a nossa centelha divina, mas você poderia dar algumas dicas para o nosso telespectador de como se conectar e também por que me conectar com a centelha? Como se conectar não é difícil. Pode parecer difícil e também não tem nada a ver com religião, de você seguir certos dogmas ou enfim, rezar. É simplesmente o reconhecimento de que existe uma divindade dentro de você, de que existe uma parte maior em você, que essa parte é a origem, a sua fonte. Eu gosto de explicar que a centelha é a fagulha de consciência da fonte maior. Apesar da gente chamar de centelha, também em outras tradições é chamado de eu superior. Então imagina que você tem dois eus.
o eu inferior, que seria o teu eu físico, temporariamente humano, e o teu eu superior, que é a centelha divina. Esse eu superior envia para se conectar com esse avatar, com o corpo físico, uma porção de mais ou menos 1%, claro, didaticamente falando. E essa porção menor é que vive aqui na Terra, e é por isso que a gente tem aquele sentimento de limitação quando a gente se identifica com o corpo físico. Então eu falo, se a gente não vive em alinhamento com a nossa parte maior, a gente é como um celular que está operando com 1% de bateria. Aí a gente não tem força, a gente não sei como eu vou fazer para resolver. Então, quando eu me alinho com a minha centelha, eu estou usando 100% do meu potencial, porque eu não estou mais só, eu tenho algo a mais, né, que é a outra parte de mim me completando. E aí você falou sobre essa identificação com esse 1%, né, que é o nosso corpo físico, que é nós aqui na terceira dimensão, a gente pode dizer. Nossa personalidade, A nossa personalidade. Como que eu posso diferenciar, então, não sei se eu posso falar isso de ego, esse ego da centelha divina? Porque se você não estiver bem conectado, se você não estiver bem treinado, você pode confundir, né? Como que eu faço para diferenciar o que é a minha personalidade e o que é o meu eu superior, a minha centelha divina? Maravilhoso, maravilhoso essa pergunta. Então, o ego é esse personagem temporariamente humano e a centelha divina é essa essência maior, divina. Eu digo assim, que quando você tem que olhar, é autoconhecimento. Então, esse assunto é muito de autoconhecimento. Você vai se perceber. Então, se quando eu olho no espelho, eu olho e digo, nossa, mas eu tô feia, eu não gosto de mim, eu me critico, aquela voz que está me criticando, ela não pode ter vindo da minha divindade, porque a minha divindade só vê amor, perfeição em mim. Nós somos perfeitos na nossa essência. Então, tudo aquilo que a gente vê de defeito, de crítica, que a energia baixa, te deixa para baixo, tira tuas forças, aquilo vem do ego. Porque o ego é o quê? Ele é um ponto de vista limitado. Ele é a porção da fonte maior que esqueceu que é uma fonte grande e se vê agora pequenininho. Então é natural, quem está se vendo como algo limitado e pequeno, se criticar, se sentir incompleto, porque lá na essência eu digo que tem um DNA, né, uma memória genética, espiritual, de que a gente pertence a algo maior. E aí, como a gente fica se identificando com o ego somente, esse ego pequenininho fica buscando se completar. Só que ele vai buscar se completar nas coisas externas, em um relacionamento, em um emprego, em ter mais dinheiro, em ter uma boa aparência, nessas coisas externas. Só que essa sensação de se completar só pode vir quando a parte inferior se conecta com a parte superior, e isso só ocorre dentro de nós, nunca fora. Eu escutei uma vez, né, e alguém falou isso, vi isso no vídeo, falando que quando você não tem autoestima, que é mais ou menos isso que você está falando, se colocar para baixo, não reconhecer as suas potencialidades, é como se você estivesse falando para o Criador que você não faz parte disso, que você não é parte dele, ou então você não está reconhecendo a divindade dentro de você. Eu achei isso perfeito, assim. Exato. É mais ou menos isso que você está falando, né? Exato. Então, quando eu olho para mim mesma, eu olho para o corpo físico, eu até chamo de avatar, né? Porque é um veículo físico que a consciência não física usa para se expressar na esfera temporariamente humana. Então, a consciência não tem forma, é uma energia. Por exemplo, aqui a gente tem luzes. Então, uma luz, para que você possa ver ela precisa de um condutor, que seria a lâmpada. Então, o nosso corpo é como a lâmpada. E a luz da nossa centelha é essa energia que se manifesta através de nós. Então, eu vou olhar para o meu corpo físico como meu veículo, eu vou amá-lo, vou cuidar dele, mas sei que eu não sou ele, mas que ele está me prestando um excelente serviço, que é me proporcionar a experiência temporariamente humana. Assim como também o ego não é uma coisa negativa, né? Você só tem que usar ele de forma correta, assim, da forma como você também tem que usar o seu corpo. Na verdade, o ego, ele se torna nocivo quando a gente se identifica unicamente, exclusivamente com a nossa forma. E a gente esquece completamente a nossa outra parte maior. Então, aí eu não estou agindo em congruência com o eu inferior e o eu superior. Eles dois vieram para operar juntos.
Eu digo que imagina que você está dentro do labirinto, né? E tem um outro eu seu por cima desse labirinto. Esse eu maior, ele está vendo panoramicamente. E aí você tem um ponto eletrônico, e aí ele vai dizendo agora para a direita, para a esquerda. Quando há essa conexão, a gente consegue seguir bem na vida. E quando não há essa comunicação, a gente não consegue seguir. A gente vai dando com a cara no muro e o nosso eu superior dizendo, olha, eu falei para você, é por ali. Enfim, quando há essa conexão, tudo flui. Vamos falar um pouco do livro, né, Mai? Porque eu acho que esse seu livro, quando a pessoa pergunta como se conectar com a centelha divina, esse é um livro com uma proposta de 21 dias. 21 dias como se fosse uma imersão mesmo, onde a Mai traz ferramentas que são ferramentas simples, igual ela falou, não é difícil se conectar com a nossa centelha divina, porque muitas vezes as pessoas acham que para ter essa conexão tem que ser um médium, tem que ser um ser muito espiritualizado, ou tem que receber as trombetas angelicais e te mostrando a sua centelha. E esse livro ele vem com a intenção de desmistificar como você se conectar. É uma riqueza da primeira página até a última. E nesse livro, Mai conta também um pouco da história dela, um pouco de como ela se conectou. Tem até a história do seu... eu esqueci o nome dele agora, do seu Leo, que é o espantalho, que eu amei. Sim! O seu Libório. Vocês precisam conhecer o seu Libório. Não vou dar spoiler do seu Libório. Vocês vão ter que ler para conhecer. Mas você sabe, Mai, que eu queria... Não sei se você nem tem essa resposta, mas qual desses exercícios que mais te tocou quando você fez o programa? Porque eu também fiz esse programa de 21 dias. Mas qual que você acha que mais causa impacto nas pessoas? Olha, eu vou logo dizer que é o exercício do bem-estar. Esse exercício, ele é o mais simples, é aquele exercício que quando eu ensino, as pessoas dizem, mas como que isso vai me conectar com o divino? O meu bem-estar. E o que é o exercício do bem-estar? É você tirar um momento para você. Você chegou em casa do trabalho, você faz um escalda-pés, relaxa, se permite relaxar, bem-estar, sabe? Receba uma massagem, coma uma comida gostosa, saia para fazer uma caminhada, faça algo que te faça sentir bem, algo saudável, que faça bem para o teu corpo e produza a sensação de bem-estar. Porque quando eu estou nessa vibração de bem-estar, naturalmente, as resistências que me impediam de sentir e me conectar com a minha centelha, elas caem. Então, quando você está tenso, ansioso, como é que fica os seus músculos? Você fica... Aí o dente, né, trava. Ali é como se a energia da centelha que entrasse aqui, né, pela cabeça, ela não passasse. É como se você estivesse estrangulando esse canal de comunicação quando você está com resistência, sentimentos que trazem resistência. Por isso que se criticar, ficar, enfim, não traz esse benefício. Já quando você solta a resistência, relaxa, flui e você se diverte. Então eu adotei um dia na semana específico para mim, que é o dia do bem-estar. E aquele momento sou eu e minha centelha e... Sabe como que eu chamo esse meu momento? TPM, tempo para mim. Tempo. Então, todo dia da semana eu tenho a minha TPM, que é o tempo para mim. Que é isso que você está falando também do bem-estar. E só para acrescentar, Mai, com isso, esse bem-estar, esse exercício que a Mai está passando, você forma novas redes neurais. Você cria o hábito do bem-estar através mesmo de hormônios que é fabricado em você. Porque eu acho que esse nosso momento de mudar e dar esse salto e encontrar a centelha divina não é só um processo mental, também é um processo fisiológico. Às vezes, Mai, no meu consultório, as pessoas estão tão acostumadas a sentir um aperto no peito, uma respiração, que elas acham que esse é o normal. Eita, para mim, eu já estou tão acostumada a conviver, né, com a respiração curta, com a pressão no peito, com a minha mão suando a cada instante, que eu nem imagino que a minha personalidade possa ser muito mais leve. E esse exercício do bem-estar traz para a pessoa uma nova realidade, né? Exatamente. A leveza, né? Ensina a gente que a gente tem que se tratar bem. E quando eu me trato bem, eu estou sendo luz, né? Eu não estou sendo
escuridão. Eu estou sendo luz, eu estou deixando essa luz brilhar em mim e eu estou me tratando como o divino gostaria que eu me tratasse. Que lindo. Né? Eu tenho uma experiência de TPM para contar para vocês que é fantástico, gente. Toda segunda-feira eu tenho um encontro online com uma amiga e se a gente não se encontrar online, a gente se encontra no astral. É perfeito, assim. Um beijo para a Virgínia, que está assistindo a gente agora. Gente, olha só, é marcado na agenda esse encontro. E aquele ali é o nosso momento, a gente conversa sobre várias coisas, inclusive espiritualidade. E aquele momento ali, ele gera energia para o resto da semana. A importância da vitalidade comunitária, das amizades, e depois da troca, a gente vai se conectando, as coisas vão acontecendo na semana, a gente faz até pauta, vai anotando o que aconteceu. E tem conexão exatamente com o que a gente tratou ali naquele encontro. Então, assim, realmente faz todo sentido. E às vezes, assim, eu chego cansada, tô tensa. Não, mas eu paro para aquele momento e tudo acontece. Saio de lá super leve. Fica a dica, então. Exatamente. Faz bem para a saúde, faz bem para o corpo, né? No momento que você está praticando o bem-estar, você sente a serotonina, a dopamina, a ocitocina, tudo liberado na sua corrente sanguínea, e a ciência já comprova que isso melhora nosso sistema imunológico. Exatamente. Mai, qual a característica que você vê? O bem-estar, quando a gente está conectada com a nossa centelha, parece que a gente entra no flow, né? As coisas acontecem e tudo mais. Mas você pode falar um pouquinho do que transformou na sua vida depois que você se conectou com a sua centelha divina? Assim, né? A Mai desconectada e a Mai conectada. A Mai desconectada era aquela Mai que, eu digo assim, que imagina, nós temos essa energia, todos nós recebemos uma quantidade de energia suficiente para a gente se expressar aqui na Terra. E quando a gente está desconectado da centelha, a gente opera com pouca energia. Sim. Então imagina que eu tenho 1% de energia para resolver vários problemas da minha vida. Eu tenho que resolver a questão do casamento, dos filhos, do trabalho, de um monte de outras coisas. Então aí eu fico cansada. E eu sentia que eu tinha que ficar cansada, que tudo dependia de mim. E eu via muito também a minha relação com o divino, uma relação de religião, que seria um Deus lá em cima, sentado, e talvez se eu chorasse muito e rezasse, ele me ajudaria. Não via assim algo dentro de mim, mas era algo que eu tinha que buscar fora. E também tinha a tendência de depositar minha confiança, minha esperança em alguém que podia me ajudar. Não, já sei, eu vou lá para o fulano, ele vai me ajudar. Então essa é uma tendência natural quando a gente está identificado com o corpo físico. Aí, quando eu entendi que era só eu alinhar o eu menor com o eu maior, que tudo ia se encaixar. Porque agora não era mais um celular com 1% de bateria, eu estava com 100% agora para resolver. Então, eu jogo para minha centelha, ela traz a inspiração, inclusive intuição é uma das coisas que mais potencializaram. Né? Gente, eu me tornei uma pessoa 100% intuitiva. E assim, de ouvir com clareza a minha intuição, falar audivelmente. Sim. Ou eu tenho um sonho, ou eu, sabe? Então, potencializa a nossa intuição totalmente. Eu acho que isso é a característica mais forte, foi essa sensação, essa certeza de que tem uma coisa sobrenatural me conduzindo. E eu consigo ouvir essa voz interna, confiar nela e me jogar de cabeça. Quando ela diz vai, não tem medo não, eu me jogo e sempre dá certo. Quando eu não obedeço essa voz, o negócio não confiar, anda. Né? Confiar mesmo. Exatamente. Só para alinhar o que você tá falando, que foi muito rico, né? A Mai fala de autoconhecimento, ela fala de tempo para você, que é o bem-estar, algumas dicas, porque aqui tem muito mais. Mas tem uma das leis herméticas que vai falar tal como em cima é embaixo, no macrocosmo, no microcosmos. Então a gente consegue compreender que no momento que você conhece a divindade, você se conhece. Ou no momento que você se conhece, fica mais fácil de você conhecer a divindade. Talvez um grande passo para você se conectar com a sua centelha divina é você perceber que existe a dualidade, mas que a partir de agora você escolhe uma unidade, né? Que é a diferença do ego. Quando você fala, o ego ele vai te levar para a crítica, para o julgamento. A sua centelha nunca vai te levar para esses caminhos, né? Vai te levar para o bem-estar, para o amor. O seu sentimento é a sua bússola. Se você está feliz, se você está sereno, porque outro lema da Mai é eu nasci para
Ser feliz! Esse é outro lema que você vai ouvir muito no canal dela. E esse é o sentimento, talvez o ser feliz, né, Mai? É o botão de sintonia com a centelha. Como você sabe que você está conectado com a sua centelha? Quando você está em paz, quando você está feliz. Exatamente, o bem-estar. E sabe que esse mantra, né, eu nasci para ser feliz, foi um dia de manhã, eu acordando naquele momento em que a gente está meio lá, meio cá, eu ouvi essa voz da minha centelha falando: Mai, você nasceu para ser feliz. Aí eu ouvi aquilo na minha cabeça e eu disse: eu nasci para ser feliz? Nossa, que interessante. Aí eu nasci para ser feliz. Fui ao espelho e repeti. E eu disse: nossa, que coisa interessante. E isso é libertador, porque a gente acha que a gente nasceu para lutar muito, para ralar, para emagrecer, para pagar boleto. Exato. Não, a gente nasceu para ser feliz, se divertir. Tem a ver com o nosso sistema de crenças, né? Exatamente, também. Isso aí é outro desafio, né? Quebrar o sistema de crenças, assim, pensar diferente, fazer diferente, conectar com coisas diferentes para poder mudar a chavinha, né? Que faz com que a gente se conecte com a nossa centelha. Mas é mágico mesmo, é fantástico assim. E falando em ser feliz e conexão, você lembra de alguma experiência, da sua você já falou, uma experiência de alguma pessoa que fez os 21 dias, que é seguidor do seu canal e que transformou a vida depois dessa conexão? Tem muitos depoimentos. Muitos relatos. Se puder citar alguns. Muitos relatos, né? Muitos relatos. Tem uma história que eu conto, até já tenho 2 vídeos falando sobre essa história. E eu acho muito impactante porque não precisa estudar tão a fundo. Faça o teste hoje, um único teste. Essa pessoa, né, um rapaz, pai de família, que morava como brasileiro imigrante no Japão, e ele trabalhava numa fábrica, numa indústria, e trabalhava 12 horas por dia, exaustivamente, lá no Japão é bem puxado, e ele, coincidentemente, que a gente sabe que não existe coincidência, caiu lá um vídeo meu falando de centelha divina. Ele assistiu e ele disse: sabe de uma coisa, eu vou testar se eu tenho essa centelha. E aí ele disse que sentou na cadeira de balanço com o bebezinho dele no colo e fechou os olhos e disse: se eu tenho centelha divina, eu peço para minha centelha divina um trabalho que eu possa estar mais próximo dos meus filhos. Ele disse que ele só falou isso e sentiu um vértice de energia dos pés até a cabeça. Se arrepiou inteiro. E no dia seguinte ele foi para o trabalho. Estava lá, aquele trabalho de indústria, até que algo veio nele. Ele não sabia o que aconteceu. Ele foi até o patrão dele e disse: olha, eu estou pedindo as minhas contas de demissão. Ele nem sabia por que ele fez aquilo. Se demitiu, foi para a praça, para o parque, e ficou refletindo sobre aquilo, só que sentindo uma liberdade, uma sensação de paz. Olha a paz aí que a Nana falou, né? Chegou em casa, não falou para a esposa que não tinha mais emprego, jantou normalmente, ficou tranquilo, abriu o e-mail dele, tinha um e-mail de alguém falando, encomendando desenhos, porque ele era artista. Resumindo, a partir daquele dia, dessa encomenda, até hoje, isso já tem 2 anos, ele até mandou mensagem para mim: agora eu faço exposição dos meus quadros em hotéis 5 estrelas no Japão. Minha vida se transformou 100% totalmente. Fazendo o que ama. Fazendo o que ama, e ele dizendo que tem tempo para estar com os filhos em casa, fazendo o que ele gosta. Na arte, né? Exato. Gente, foi maravilhoso. Pena que é pouco tempo, né, para falar de um assunto tão interessante. Poderia contar várias e várias outras histórias. Mas você vai voltar, né? Vai voltar com certeza, já tá marcado. Gente, olha, obrigada para quem ficou com a gente até aqui. Segue o Instagram do Programa Só Agora. Se quiser mandar alguma pergunta lá para a Mai, a gente responde também. Tem o Instagram da Mariana Neves. Fala assim o Instagram, Mariana. Eu sou Mariana Neves, NEVZ. É o da Mai, Temporariamente Humana. Tá no YouTube, tá no Instagram. Ela tem um curso maravilhoso, que é a Escola dos Alquimistas, que aí te acompanha, mas é uma comunidade muito, muito bacana, muito gostosa de se estar.
Mas antes eu queria devolver também a palavra para ver se você quer finalizar, dizer alguma coisa, se tem mais algum arremate que você gostaria de fazer, Mai. Agradecer vocês, agradecer o programa, a oportunidade de estar aqui, de levar essa mensagem da Centelha Divina e deixar um desafio aqui para quem está assistindo. Né? Fazer igual o rapaz que eu contei da história do Japão. Se for a primeira vez que você está ouvindo esse tema, faz esse teste. Se eu tenho Centelha Divina e se ela me conduz, se ela é a minha parte maior, aí você pede um sinal. Pede um sinal que ela vai dar. E aí você nunca mais desgruda da mão da sua centelha. Passa a vida inteira conectado. E quando você receber esse sinal, escreve aqui, conta pra gente, que a gente adora saber essas mensagens. Fortalece, fortifica e também incentiva outras pessoas a acreditar no que o impossível pode se tornar possível. Muito obrigada a todas as centelhas que estiveram com a gente até agora. Muito obrigada, Mariana e Mai, por ter aceitado o convite. E até a próxima. Até.